Então, pessoal, já estou aqui com o mapa mental e se você é uma pessoa visual como eu, vai adorar também essa forma de aprender através dos mapas mentais. O que é que eu preparei aqui para vocês? Primeiro, vamos falar sobre desenvolvimento de software, ok? De uma forma geral, vamos entrar nas maneiras de se desenvolver software, nas etapas, vamos entender o que é o low code, o no code e o que são as linguagens tradicionais, né? O high code, como tem sido chamado recentemente. Vamos perceber melhor o que é a plataforma OutSystems, quem é a OutSystems, né? A nível de empresa. Então, quem são os clientes da OutSystems, como ela é posicionada entre os seus concorrentes. E vamos colocar a mão na massa e vamos desenvolver a nossa primeira aplicação para que você também perceba o poder e a velocidade dessa plataforma. Para além disso, vamos olhar também para o processo de aprendizagem e por que você talvez ainda não tenha conseguido absorver bem os conceitos do desenvolvimento de software, da programação, do próprio OutSystems, por que você não está conseguindo evoluir e aprender mais. Né? Ou, se você está começando agora, já vai começar com uma boa estratégia para alavancar a sua carreira e conhecer muito bem essa nova tecnologia. Então, nós vamos falar aqui sobre a metodologia da Trusted e sobre formas efetivas de estudar e de aprender mais sobre qualquer assunto, mas aplicado principalmente aqui no nosso aprendizado para se tornar um desenvolvedor OutSystems de excelência, tá bem? Para além disso, por último, mas não menos importante, vamos falar sobre o nosso cronograma. O que é a metodologia da Trusted? Qual é o nosso cronograma? O que é que vamos aprender em cada uma das etapas? Então temos esse infográfico aqui super bonito que vai mostrar para vocês o que vamos aprender em cada módulo, quais são os projetos que vamos desenvolver e também as nossas competências complementares que formam aqui uma base sólida para a Trusted para te transformar num profissional de excelência. Mas vamos do início. Então, vou puxar aqui meu mapa mental aqui para cima. Vamos entender o que é desenvolvimento de software. O que é isso? O que é um software, aliás, né? Para você que não conhece, existem dois conceitos aqui no mundo da computação, que é o de hardware, que são as máquinas propriamente, né? O computador, o teclado, o seu portátil ou notebook, e são as máquinas propriamente. Mas o que seriam das máquinas sem os aplicativos que rodam dentro dessas máquinas? Você imaginou se o seu portátil ou o seu computador não tivesse nenhum aplicativo para utilizar, do que ele seria útil? Então o software, na verdade, eles são os aplicativos que rodam na nossa máquina, que utilizam as capacidades mecânicas da máquina, eletrônicas da máquina, para resolver problemas do cotidiano, problemas de empresas, armazenar informação. Então o software é o que realmente dá utilidade à própria máquina, vamos dizer assim. Agora que a gente já entendeu o que é software, vamos entender melhor sobre o processo de desenvolvimento de software, ok? De uma forma mais simples de se dizer o que é o desenvolvimento de software, ou o que é esse processo, é basicamente transformar uma necessidade, transformar um problema que existe, né, resolver esse problema através da construção de um sistema de computador, de um aplicativo. E dentro do processo de desenvolvimento de software, existem várias etapas, ok? Muita gente pensa que é basicamente abrir aquela tela de programação, aquela tela preta e sair digitando o código, mas não é bem assim. Dentro do processo de desenvolvimento de software, existem várias etapas e eu gosto sempre de passar por todas elas enquanto a gente está estudando e treinando, que é para a gente conhecer melhor todo o processo e assim sermos um profissional diferenciado e não ser só simplesmente um profissional que vai lá e implementa o código. Até porque, no meu entendimento, se você não conhece todas as etapas do processo, ou pelo menos sabem que ela existe, a sua implementação do código, o seu desenvolvimento, ele não vai estar tão conectado, tão contextualizado com o problema que você está tentando resolver. Por isso, eu acredito que é completamente importante. Principalmente também você que está explorando agora esse mundo, também até para que você se identifique, conhecer todas as etapas, é até importante, inclusive, para você que está descobrindo esse mundo agora e pensa que dentro do mundo da tecnologia, do desenvolvimento de software, apenas existe a pessoa que digita o código e que faz aquela programação em tela preta, ou talvez no low code, a pessoa que desenvolve a solução. Dentro do processo de desenvolvimento de software, existem várias etapas e a gente vai ver em conjunto aqui quais são elas. As etapas no desenvolvimento de software são análise de requisitos, onde vamos a fundo perceber
qual é o problema que estamos tentando resolver, vamos especificar esse problema de alguma forma. A gente já vai aprender também que existem várias formas de se realizar essas etapas, ok? Inclusive processos mais modernos, quando a gente fala de metodologias ágeis, mas isso a gente vai chegar nesse momento de conversarmos sobre isso. A gente vai definir também um desenho da arquitetura, um desenho do modelo de dados, pensar conceitualmente como vamos implementar essa solução, só depois vamos partir aqui para a implementação propriamente do código, ok? Na etapa onde conhecemos como programação. Então, quando se fala desenvolvedor, programador, desenvolvimento de software, isso são palavras similares, ok? São muitas vezes utilizadas para o mesmo objetivo. Mas o desenvolvimento de software, ele até é mais abrangente, porque abrange todas as etapas no fluxo de desenvolvimento de uma solução. Enquanto programação, ela trata em específico da digitação do código, do desenvolvimento propriamente, e não de todas as etapas nesse ciclo de vida. Por isso que é interessante aqui também a gente separar essa etapa e a gente vai entender melhor também o que é a programação, o que acontece dentro dessa etapa da programação, ok? Continuando, então também tem a etapa de testes, de documentação, de suporte e de manutenção dessa solução. Dentro dessas etapas, existem vários perfis envolvidos, ok? Então não é só uma única pessoa que realiza todas essas etapas. Normalmente é uma equipe e existem vários perfis aqui para dentro de um ecossistema, aqui dentro de uma fábrica de software ou dentro de uma empresa de tecnologia. Que perfis são esses? Então tem o CTO, que é a pessoa responsável pela área da tecnologia dentro de uma empresa, então é um dos diretores, não é? Head de produto, head de engenharia, product owner, dono do produto, né? Sponsor do projeto, gerente de projeto, analista de negócios, líder técnico, UX e UI design. Aí entra a parte aqui da programação também, o time da programação. Engenheiro front-end, engenheiro back-end, engenheiro full stack, DevOps, que trata do ciclo de vida, qualidade, segurança, banco de dados ou base de dados, cientista de dados, suporte técnico. Então, são muitos perfis, ok, que complementam uma equipe de desenvolvimento de software. A gente vai ver um pouco mais na frente que, na verdade, quando a gente fala de plataforma low-code, a gente também está otimizando essa equipe, enquanto uma pessoa consegue fazer ou lidar, não é, com muito desses papéis, porque boa parte do desenvolvimento foi simplificado ali pela plataforma, ou foi acelerado pela plataforma. Então, a gente vai ver isso também mais na frente. Mas, desde já, entendam que o low-code, uma das vantagens que o low-code traz é juntar basicamente algum desses papéis em um único desenvolvedor, já que ele simplifica o processo, mas aí, além de juntar vários papéis no único desenvolvedor, já que é mais rápido e até mais simples em alguns casos, ele também agrega, na verdade, outros conceitos, né? Agrega outras responsabilidades para aquele programador, né? Vamos dizer assim, vamos dizer que essa pessoa só fosse aqui basicamente um programador em que recebesse uma especificação e tivesse que digitar aquele código, mas um desenvolvedor ele já teria que pensar também na solução junto com o negócio, estar mais perto do negócio e entender qual é o problema que estava ali sendo resolvido e sugerir também soluções para aquele problema. Entendido isso, vamos ver agora um pouco sobre o que é programação. Então, programação, de uma forma geral, é passar instruções para o computador de forma a atingir determinado objetivo, resolver algum problema. Percebendo a capacidade que o computador tem de armazenar informação, realizar cálculos super rápido, processar a informação, nós vamos passar instruções com o objetivo de resolver algum problema e isso é o que chamamos de programação. Através desse desenho, conseguimos perceber aqui o processo da programação, onde se inicia sempre com um problema que queremos resolver. Vamos imaginar que fosse aqui um cálculo matemático, por exemplo. Dentro desse cálculo matemático, eu vou ter que realizar aqui vários passos para resolver esse problema. Por exemplo, somar dois números, multiplicar por um terceiro número e criar aqui a minha função matemática, vamos dizer, realizando vários passos. Isso a gente também chama de algoritmo, ok? Essa definição de passo a passo. Depois do algoritmo, podemos colocar isso de uma forma mais visual, utilizando ferramentas que criam esse algoritmo de uma forma mais visual, podendo identificar os momentos de entrada de dados no sistema, condições, saídas de dados e etc. Então, chamamos isso de fluxograma.
Agora que temos o fluxograma pronto e sabemos o que é que vamos desenvolver, é hora de passar todos esses conceitos para uma linguagem de programação específica. Aqui é onde entra aquela parte na tela escura, naqueles softwares onde digitamos várias linhas de código. Talvez até você já conheça ou já tenha experimentado alguma dessas ferramentas. Então, depois que definimos o algoritmo, é hora de passar isso para alguma linguagem específica, onde vamos escrever todo o código que vai solucionar aquele nosso problema. Essa etapa de digitação do código, ela pode ser demorada às vezes e também ser repetitiva também, muitas vezes, né? Então, depois que a gente traduz o fluxograma em uma linguagem tradicional, né, em um desenvolvimento através de uma linguagem de programação, deixando aqui explícito todos os conceitos que a gente chama também de sintaxe utilizado por aquela linguagem, é hora depois de compilar todo esse código que escrevemos, compilar ou interpretar para que isso se torne em uma linguagem de máquina, para que a máquina consiga interpretar aquelas instruções e realize tudo aquilo que foi programado para resolver esse problema. E aqui está o nosso problema resolvido. Agora que você já sabe que o desenvolvimento de software tem várias etapas e que uma dessas etapas é a programação, que por sua vez é mandar instruções para o computador escritas através de uma linguagem de programação, é hora de você conhecer 3 formas diferentes de se desenvolver software. A primeira delas é a mais raiz, vamos dizer assim, é o high code, ok? Então, são linguagens de programação tradicional, configurações de infraestruturas, configurações de servidor. Existe uma quantidade gigantesca de tecnologias que permitem desenvolver soluções para dispositivos móveis, para dispositivos, para aplicações web, aplicações desktop. Então, é uma infinidade de tecnologias que existem aqui para desenvolver software utilizando as linguagens tradicionais, ok? Por isso, com as linguagens tradicionais, nós conseguimos desenvolver aplicações mobile, web, desktop, desenvolvimento de novas tecnologias, coisas que o mercado ainda está explorando, ciência de dados, etc., com linguagens como Python. Aplicações mais científicas, né, que requer o acesso específico a componentes da máquina, do hardware. Desenvolvimento de jogos também, não é? E também plataformas low-code e no-code. Ou seja, até as plataformas low-code, para elas existirem, é preciso que exista uma linguagem de programação por trás, ok? Não deixou de ser utilizada essas tecnologias. No fundo, as plataformas low-code, o que ela faz é uma abstração, né, uma simplificação para a realização de tarefas que são repetidas, ou transformar aquela tarefa de uma forma mais visual, né? Para que possa ser otimizado o papel do desenvolvedor, para que ele consiga entregar mais com menos tempo. A gente já vai olhar também as vantagens do low-code, mas uma das coisas que é uma sensação comum em pessoas que começam na área de tecnologia e começam a estudar sobre essas linguagens, houve uma overdose de informação, né? Você não sabe para onde vai, quais são os frameworks, quais são as linguagens, o que é que você precisa aprender. São muitas tecnologias que você precisa aprender para começar a ver algum sistema funcionando propriamente, né, completo. Então, é uma coisa bastante complicada aqui para quem está no início da sua carreira. Uma outra forma de se desenvolver é utilizando plataformas low-code, que é a minha preferida, como está aqui a carinha de apaixonado por plataformas low-code, principalmente, aqui vocês já sabem, OutSystems. Como é que funcionam essas plataformas? Deixa eu mostrar aqui de uma forma visual para vocês. Lembram-se que no High Code nós falamos que existiam uma vasta gama de tecnologias que poderiam ser utilizadas para criar diversos tipos de soluções. A função do Low Code é diminuir a complexidade e aumentar a produtividade dos desenvolvedores, diminuindo o trabalho repetitivo e acelerando aqui o que são padrões, né? São tarefas que se repetem muitas vezes em projetos e permitindo que você também crie novos componentes para que você também consiga reaproveitar aquela lógica que se repete em vários projetos. Então, no fundo, o low code ele traz novos conceitos, ok? Ou conceitos aqui da própria plataforma, onde, por exemplo, no OutSystems temos o conceito de entidades, telas, fluxograma e ações. E nós vamos entender melhor o que são esses conceitos e implementar esses conceitos dentro da plataforma, e a função da plataforma é transformar esses conceitos específicos em linguagem, em programação, nas tecnologias que vimos lá atrás. Então, no fundo, o low-code ele é um facilitador
onde depois que construímos algo utilizando os conceitos do low code, nós vamos passar aqui para uma engrenagem que vai pegar nesses conceitos e transformar isso em código JavaScript, por exemplo, páginas HTML com CSS, scripts de base de dados. Então, vai hospedar em um servidor da Amazon, por exemplo, na cloud, com a infraestrutura que já está pronta. Então, acelera de uma forma drástica aqui o desenvolvimento de soluções e também reduz a necessidade de elementos na equipe que vai tratar de cada um desses componentes, pois são muitas especializações. É muito difícil de encontrar uma pessoa que domine todas essas tecnologias e está cada vez mais raro nesse mercado. Então, treinar uma pessoa ou ter um recurso que domine uma plataforma low code e que já abrange todos esses conceitos é muito mais interessante para as empresas que desejam construir e tem uma forte demanda de construção de vários softwares, várias aplicações por ano. Se voltarmos aqui ao nosso desenho da programação, então nós identificamos o problema, definimos o algoritmo, ou seja, o passo a passo para resolver esse problema. Nós vamos agarrar nesse passo a passo e colocar isso de uma forma mais visual, que é o fluxograma, e no low code iríamos parar por aqui, ok? Já que não iríamos precisar transformar isso em uma linguagem de programação, isso seria feito pela própria plataforma low code. Então, por isso que o desenvolvimento low code é um desenvolvimento de uma forma visual, porque tudo fica construído em um fluxograma. Vejam aqui esse exemplo. Então, utilizando elementos visuais, eu construo um fluxograma que vai realizar determinada tarefa. Vejam aqui comigo as vantagens, os pontos fortes aqui de se adotar uma plataforma low code. Então, maior curva no aprendizado. É muito mais rápido você começar a desenvolver algo utilizando uma plataforma low code do que com as linguagens tradicionais, onde você passaria muito mais tempo estudando os conceitos básicos, lógica, até começar a desenvolver algo que tivesse um corpo ali, que realmente fosse útil para resolver algum problema, senão era só coisas mais básicas. Então, a curva de aprendizado é muito maior utilizando plataformas low code. Segundo ponto, atender a alta demanda de software e desenvolvedores, consequentemente. Então, no mundo que a gente vive hoje, cada vez mais digital, cada vez mais ágil, nós precisamos de software para tudo hoje, praticamente. Tudo é software hoje. Então, cada vez mais vamos precisar de desenvolvedores para dar manutenção nesses softwares ou para criar novos softwares. Então, existe uma alta demanda e essa alta demanda não está sendo correspondida pelo mercado em que forma desenvolvedores, ou seja, as universidades, os cursos técnicos. Somente isso não está dando suporte à necessidade de desenvolvedores que o mercado está tendo hoje. Então, para treinar um desenvolvedor que domine todas as tecnologias high code, pode ser que leve 1 ano, 2 anos, 3 anos, enquanto treinar uma pessoa para começar a agregar valor, e entenda o que eu estou dizendo, começar a agregar valor em um projeto onde se utiliza uma plataforma low code, teria uma curva de aprendizado, iria atender essa demanda muito mais rápido, justamente contando com o ponto anterior, que é a curva de aprendizado. O low code ele é muito utilizado para aplicações empresariais, onde muitos passos se repetem. Então, formulários, ecrã de login, autenticação, permissões e mapeamento de processos, por exemplo. Também no low code, é possível criar novos componentes utilizando high code. Essa é uma parte interessante, uma vez que a plataforma não te limita a utilizar somente aqueles componentes prontos. Você pode utilizar uma linguagem tradicional e criar novos elementos, novos componentes. Você vai desenvolver de uma forma visual, como eu já expliquei aqui, Então, não é escrever várias linhas de código, é basicamente arrastar componentes e posicionar elementos, na tela. O desenvolvedor, ele acaba por ganhar um outro papel, Então, se aproximar mais do negócio, entender do problema que está sendo resolvido. E a vantagem do low code também é o aumento da produtividade, reduzindo assim os custos de desenvolvimento de software de uma empresa. Por último, uma abordagem que tem sido tendência, que é o no-code, onde não é preciso nenhum código para construir a solução. Ao contrário do low-code, que é possível criar componentes através do código puro, vamos dizer assim, do high-code, no no-code só é possível utilizar as ferramentas, os componentes que estão prontos. Então, é muito utilizado para MVPs, por exemplo, para testar algum produto no mercado. É utilizado por pessoas do negócio para desenvolver as suas próprias soluções.
Como eu disse, tem uma vasta gama de componentes, formulários, integrações, tudo isso pré-pronto para ser utilizado de maneira super rápida. Agora que você conhece as 3 abordagens, vamos agora para a campeã delas, que é o Low Code, ok? A minha adoção aqui, a minha aposta na minha carreira. Então eu apostei no Low Code há 8 anos atrás e não me arrependo nem um minuto dessa aposta que fiz. E desde o início trabalhei com a plataforma Low Code, que é a plataforma OutSystems, em que bora lá falar um pouquinho mais sobre essa plataforma incrível. A OutSystems, ela foi fundada em Portugal, ok? Ela é uma empresa portuguesa e que já chega no valor de mais de $1 bilhão. Ela é considerada um unicórnio, que são empresas de tecnologia que chegam nesse patamar de valuation, né, de mais de $1 bilhão. O fato da OutSystems ser portuguesa explica também a alta demanda dessa tecnologia aqui em Portugal, já que muitas empresas, tanto de desenvolvimento de software, quanto também empresas na área bancária, de seguros e etc., adotaram essa tecnologia. Muitas empresas já vêm percebendo o poder do low-code, o que inclusive gigantes do mercado da tecnologia, como Microsoft, Amazon e muitas outras. Mas a OutSystems, como apostou nisso há 20 anos atrás, ok? Então eles já eram visionários nesse sentido. Ela é líder nesse mercado, ficando à frente de gigantes como SAP, Microsoft, Oracle, em várias pesquisas de plataformas low-code, plataformas de múltipla experiência de desenvolvimento. Aqui também, ó, posicionado na Forest, que também é uma empresa de pesquisa, General App Dev, né? Então tá aqui a OutSystems, acima ainda da Microsoft, e essa pesquisa aqui a respeito de desenvolvimento de aplicativos móveis, também a OutSystems posicionada aqui na área dos líderes. Bom, mas você deve estar curioso, quem é que já utiliza a OutSystems? Então, já grandes clientes é que adotaram a plataforma, que adotaram e que apostam na plataforma. Por isso, quando me perguntam, James, eu quero construir um aplicativo aqui para mercearia, posso utilizar a OutSystems? Você pode utilizar no seu ambiente pessoal, ok? Mas a licença, o valor da licença e o produto, hoje, ele é em específico para atingir grandes empresas, para atingir e para resolver o problema de grandes empresas que têm uma grande demanda de desenvolvimento de soluções, manutenção e etc. Okay? Então, grandes empresas como Coca-Cola, Intel, Santander e muitas outras aqui que você deve conhecer, da indústria bancária, seguradoras. Então, grandes empresas é que são os clientes da OutSystems. A nível de números, nós temos já 435 mil membros na comunidade OutSystems. Então, já tem OutSystems praticamente no mundo todo. Então, na Europa é muito forte. Nos Estados Unidos tem crescido bastante, mas ainda tem muito território a ser explorado por lá. Por isso, novas oportunidades devem surgir em breve. No Brasil, também já tem crescido bastante, mas eu acredito que ainda é pouco explorado, comparando com o potencial que a plataforma tem, ok? Então, no Brasil ainda vai crescer ainda fortemente. Então, todos aqueles que estão investindo agora nessa trajetória vai colher bons frutos lá na frente, ok? Então, 350 parceiros e clientes no mundo todo, está em mais de 87 países e 22 indústrias diferentes. Como já disse, bancárias, seguradoras, engenharia, serviços, saúde e muitas outras. O lema da OutSystems: construir rápido, construir da maneira certa, construir para o futuro. Okay? Então, a gente vai construir a solução super rápido, mas a gente vai construir da maneira certa, garantindo a segurança, garantindo toda a performance, tudo isso, e vai garantir para o futuro, com uma boa arquitetura que garanta que aquela solução ela vai ter uma longevidade, né? Ela vai durar bastante tempo e vai evoluir da maneira certa. Um breve resumo do que conseguimos fazer dentro da plataforma. Então, desenvolvimento full stack, onde conseguimos desenvolver a parte de interface, a parte das telas, vamos dizer assim, a parte da lógica, processos e também a parte de dados, de armazenamento da informação. Integra com tudo, ok? É incrível aqui as integrações, então se já existem sistemas existentes e tudo isso de uma maneira muito simples, muito visual de realizar essas integrações. Cuida do ciclo de vida completo, então toda a parte aqui de DevOps, a gente vai entender isso melhor também. E constrói vários tipos de experiências, aplicações web, mobile, APIs, comunicação via SMS, e-mail. Então é uma plataforma mesmo completa para todo tipo de solução.
Aqui algumas integrações que já vêm prontas, ok? Dentro da plataforma. Então a gente pode instalar esse conector que também está dentro da comunidade OutSystems e está pronto para utilizar esses conectores. Também a gente conta com o auxílio da inteligência artificial, tanto para otimizar o processo de desenvolvimento das soluções, já que ela sugere os próximos passos ali no desenvolvimento, e também podemos integrar o OutSystems com alguns componentes de inteligência artificial, como reconhecimento de documentos, chatbot, etc. Mas se eu só ficar falando aqui não vai ter muita graça, por isso vamos pôr a mão na massa, onde vamos desenvolver a nossa primeira solução. Eu vou precisar que você faça a instalação da ferramenta e depois vamos voltar aqui para o Miro para continuar com essa nossa aula.